No período da quarentena, a UpTV está trazendo conteúdo para você ficar bem informado, bem aí, no aconchego do seu lar. Está no ar o Up Informa. A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou mais 5 casos de Covid-19 após testes rápidos realizados em laboratório particular. 4 casos estão em isolamento domiciliar, sendo todos do sexo masculino. O 5º caso é de uma mulher que já está curada. Já a Prefeitura de Sumaré confirmou no início da noite do domingo mais um caso do novo coronavírus, o 17º da cidade. Dos 17 casos confirmados, 8 já estão curados da doença. E Hortolândia confirmou a 2ª morte também pela doença. A vítima era uma senhora idosa com comorbidades, outros fatores de risco. Como ser intencional neste momento de pandemia? Como se reinventar? Quais são os desafios e mudanças que o mundo corporativo vai enfrentar quando tudo isso acabar? Perguntas e respostas com a nossa repórter. Em meio ao mar de incertezas, há uma percepção quase que unânime. A crise do Covid-19 terá efeitos não apenas econômicos, mas na forma de trabalhar. Empresas que ainda eram resistentes ao home office tiveram que aderir, assim como também criação de novos hábitos de comportamentos no universo corporativo. Por isso, nós convidamos Pedro Penido, consultor para pequenas e médias empresas, em parceria com a empresa autogerenciável, e treinador organizacional, lideranças e pontos fortes, para bater um papo aqui sobre o mundo corporativo e como os microempreendedores, assim também os profissionais de diversas áreas, podem se reinventar em meio à crise. Olá, tudo bem, Pedro? Obrigada pela sua participação. Eu quero começar com essa pergunta. Você acredita que a forma de trabalhar mudará um pouco com essa crise? Eu acredito completamente. Na verdade, já está mudando, né? A começar do número de pessoas que agora trabalham de forma home office. E eu acredito muito que muitas empresas vão até reavaliar a necessidade de terem presença massiva em escritórios, né? Tenho conversado com alguns clientes, inclusive, que estavam migrando para um escritório porque faziam tudo de forma remota, mas agora viram nessa crise uma oportunidade de repensar isso. Porque a questão de você trabalhar home office pode ser um pouco mais desafiador no quesito tato, né? E contato com as pessoas. Por outro lado, se você cria uma cultura saudável de engajamento na sua empresa, o home office não deveria ser um problema, mas já tem mudado bastante. Há umas semanas atrás você fez uma série de lives falando sobre como nós sairmos do modo automático para uma vida mais intencional. Eu acredito que esse momento se faz necessária essa reflexão, até mesmo para sabermos como nós vamos nos reinventar, não é mesmo? Você poderia falar um pouquinho? Bom, o modo automático é o que provavelmente você que está assistindo já vive, ou já viveu. É quando a gente acorda, a gente dá uma olhada no celular e a gente vê que provavelmente a gente está um pouco atrasado e não toma o café da manhã e faz as coisas correndo e acaba não tendo um bate-papo com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com o seu colega que mora com você ou com seus filhos e até já começa a corrida. E quando você menos espera, o dia já acabou e a sensação é de que, nossa, mas o dia já passou e eu não fiz nada do que eu gostaria de fazer, eu fiz muito pouco, porque talvez eu nunca tenha pensado na forma como eu estou gerindo o meu tempo. Diferente do modo intencional, é quando eu realmente sou intencional em tudo que eu faço. Não no sentido de planejar milimetricamente todas as minhas atitudes, mas no sentido de entender por que eu trabalho onde eu trabalho. Por que o meu relacionamento com o meu cônjuge é assim ou é assado? Dá para melhorar? Em que eu posso ser melhor no que diz respeito ao trato com os meus filhos? Eu estou lendo o suficiente? Estou me exercitando o suficiente? Eu como bem o suficiente? Isso é ser intencional. Parar para fazer essas perguntas que no dia a dia a gente vai esquecendo, né? Como que eu posso me reinventar sendo intencional? Primeiramente, para falar de uma perspectiva de quem é empresário, né? Primeira coisa, se importe com as pessoas que trabalham com você, porque esse é o momento para realmente a pessoa ver se
para você ela era só um número ou se realmente para você ela é alguém que você se importa, né? Mesmo que você vai ter que demitir essa pessoa, mas coloque o porquê você vai demitir e pergunte o que você pode fazer, além disso, alguma assistência. Hoje em dia existem inúmeras ONGs e organizações que podem ajudar pessoas que às vezes estão sem renda, né? E não demita somente. Agora, se essa pessoa vai ficar na sua equipe, ela precisa de alguma coisa, escute essa pessoa. E aí, como que você está? Em que eu posso te ajudar? Por quê? Porque eu sempre digo isso para os empresários que eu atendo. O seu primeiro cliente é o seu funcionário. Por mais que isso pareça grotesco, né? Porque ele não paga o seu salário, ele não coloca caixa na tua empresa, mas essa é a pessoa que vai ser o multiplicador da tua empresa. Então, isso é muito importante você pensar se você é empresário. Para quem não é empresário, para quem, por exemplo, é um empresário como eu acredito que existem algumas formas que você pode se reinventar, até usando o meu exemplo. Primeiro é criar conteúdo para as pessoas. Não é porque você não tem um trabalho fixo no momento que você vai parar. Crie conteúdo, esteja à vista, esteja à mostra. E para você que já trabalha em uma empresa hoje, como que você pode se reinventar? Bom, sendo melhor, ainda melhor do que você já faz, porque assim, já fica claro essa questão do Covid que nada é garantido para ninguém, né? Então a gente precisa fazer as coisas com excelência. Falando novamente de sair do modo automático, a partir do momento que tem o autoconhecimento, te ajuda também a ter resultados um pouco mais efetivos? Sem dúvidas. Eu tenho escutado muito nos últimos anos sobre o termo alta performance. Mas, para mim, a alta performance não existe sem um sólido autoconhecimento. Então, eu já deixo uma sugestão de livro, que é Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. É um livro que ele é baseado cientificamente em uma pesquisa de 20 anos com mais de 2 milhões de pessoas para entender padrões de comportamento, pensamento e sentimento do ser humano. E através dessa pesquisa, a Gallup, que é uma empresa de consultoria norte-americana pela qual eu tenho formação, ela mapeou 34 temas de talentos. Eles chamam isso de talento, padrão recorrente de pensamento, sentimento e comportamento. E quando você entende quais são os seus talentos e trabalha para melhorá-los, as chances são que nós viveremos esses talentos agora como pontos fortes. Ou seja, o que é um desempenho que pode ou não ser produtivo vai ser um desempenho quase perfeito. Ele já é produtivo, mas vai ser quase perfeito. A nossa cultura é uma cultura de melhorar o que a gente não é bom. Mas depois que eu li esse livro, depois que eu entendi isso, não entendo mais isso como uma metodologia, mas como estilo de vida. Por quê? Porque a partir de agora eu gerencio o que eu não faço bem, mas eu potencializo o que eu já faço bem. Isso não só para a pessoa física, tá, Ana, mas para uma empresa mesmo. Então, para mim, a questão dos pontos fortes, de novo, reitero, né, é muito mais um estilo de vida do que uma metodologia. Por quê? Porque muda a forma como você enxerga o mundo. Você não enxerga o mundo mais com as lentes de nossa, preciso melhorar o que eu não sou bom e estou gastando a minha vida toda fazendo isso. Mas não, gerencio os pontos fracos e aí eu potencializo o que eu já faço muito bem. As famosas fake news que potencializam a desinformação nas redes sociais fez com que o Facebook tomasse algumas atitudes. A plataforma vai adicionar publicações devidamente verificadas no feed de notícias de quem curtir notícias falsas. O objetivo é tentar conter a disseminação e informações mentirosas sobre o novo coronavírus. E vamos agora para o quadro Psicólogo Responde. E não se esqueça de enviar as suas dúvidas aqui para a nossa redação. Olá! Mais uma vez respondemos a uma pergunta a respeito dos filhos em casa e esse negócio de isolamento social e pandemia. A pergunta é: como diminuir a ansiedade dos meus filhos enquanto eles estão em casa e recebendo tantas informações? Bom, a primeira coisa que nós fazemos, e eu já disse isso antes, é estabelecer uma agenda diária para as crianças, com metas, objetivos, propósitos a serem alcançados. E premie os seus filhos quando eles alcançarem essas metas, essas tarefas. As crianças têm que entender que o dia delas tem objetivos a serem alcançados. Uma outra coisa que deve ser feita para diminuir a ansiedade das crianças é que os adultos mudem a maneira de falar sobre o assunto perto delas.
Não minta para elas. Quando elas perguntarem o que está acontecendo, fale a verdade, mas seja otimista, seja positivo. Não tenha um discurso catastrófico que vai apenas acrescentar mais tensão sobre as crianças. As crianças olham para os pais e dizem, bem, se eles são adultos e estão com medo, imagina eu. É isso que você deve levar em consideração quando falar com a criança. Quando elas vierem com alguma pergunta, ouça. Não minimize, não despreze a dúvida que ela tem. Responda com a verdade, mas sempre seja calmo, otimista e positivo, mostrando para a criança que nós somos capazes de passar por mais essa crise, como a humanidade já passou por várias e elas também passarão e aprenderão muita coisa com isso. Essa é a minha dica de hoje. E lembre-se, se você precisar de ajuda psicológica, procure um psicólogo, uma psicóloga. Existem vários atendendo de forma online nessa época de isolamento social. Obrigado. A ação social 1 quilo de amor, idealizada pelo Estúdio Saúde Delta 3D, contou com a participação de grandes apoiadores, amigos e voluntários. A ação coletiva arrecadou 350 quilos de alimentos que serão doados às famílias carentes. Mas num momento como esse, que tem muita gente precisando, é muito bom poder contribuir. É muito bom poder doar o nosso tempo, o nosso esforço para essas famílias que estão precisando tanto. Uma nova carreata em Americana e Santa Bárbara do Oeste, pedindo a flexibilização da quarentena e a reabertura do comércio, reuniu centenas de veículos e também participantes. A concentração foi em frente à Loja Van, uma carreata com mais de 15 quilômetros, e o Up Informa acompanhou a manifestação. É válida, muito válido. O comércio tudo fechando, prefiro morrer de corona do que de fome. Tem que abrir o comércio, a gente não é contra um isolamento social. O que a gente é contra é o isolamento social total, o comércio tem que funcionar. Essa manifestação é muito cabível para esse momento, porque a visão do governador ela está unilateral e não pode ser assim a posição de um político na posição dele. Uma flexibilização com respeito, com cautela, porém da forma que está é para quebrar qualquer nação. Rapaz, essa ação aí eu acho que o povo brasileiro já devia ter feito. E se nós unir as forças aí, nós somos mais do que vencedor. Isso aqui é o grito de protesto do povo paulista que está cansado de ser enganado. Nós temos aí os hospitais de Campinas que foram construídos com dinheiro público e que na verdade estão vazios, enquanto a gente podia ter colocado equipamentos e investido nos hospitais que já existem. Foi disseminado pânico, medo na população para que o governo tivesse o controle da vida do cidadão. Para a gente se recuperar desse caos vai demorar muito. Então o povo está pedindo para fora Dória, porque fora Dória é politiqueiro. Fora Dória não entendeu ainda que o Covid pode até matar, mas que nós temos também fome, e a fome mata muito mais. Na época do HN1, quantas pessoas? Só em São Paulo, 27.009 mortes. Por que não teve isolamento? Por que não teve esse pânico? Porque agora é a hora de usar politicamente as eleições municipais para se ganhar dinheiro e provocar esse pânico que na população tá. Mas o brasileiro, o paulista é esperto, já entendeu que isso tudo aqui não passa de uma manipulação. Então hoje aqui é fora Dória, fora desgovernador de São Paulo. Fora, Dória! Nós queremos trabalhar! Os irmãos Sandy Júnior anunciaram um show à distância com o objetivo de arrecadar doações para a instituição Fome de Música. A apresentação acontece nesta terça a partir das 8 da noite, com transmissão pelo canal do YouTube. Durante a live, a cada real doado para o Fome de Música, a Fundação Casas Bahia irá doar mais R$1. E no dia em que completou 79 anos de idade, Roberto Carlos saiu da quarentena de quase um mês para fazer a primeira live da história da sua carreira. O cantor se apresentou em um estúdio. O show
contou com clássicos como Detalhes, É Preciso Saber Viver e Nossa Senhora. E Roberto Carlos interagiu com os fãs, fez agradecimentos e pediu o uso de máscaras nos 60 minutos em que esteve no ar. Como é grande o meu amor por você. E você já sabe que a informação é o melhor remédio contra o coronavírus. Então fique sempre ligado aqui na UP TV, no nosso UP Informa. Bye, bye.